Bom, pessoal, a gente está aqui com o ex-prefeito Silvio Gomes, ele que já teve 2 mandatos por Joaquim Gomes e costuma sempre participar da política e gosta da política. E a gente percebe, Silvio, um carinho enorme que você tem pelo município de Joaquim Gomes. Silvio, nós estamos aí há 10 meses, já chegando aqui no 11º mês do governo Adriano. Era a esperança, o povo acreditou, confiou nele. Mas a gente percebe também os problemas. E qual que é a sua opinião nesse sentido? Não, primeiro a gente quer parabenizar o prefeito Adriano Barros, parabenizar o governo do estado pelas obras realizadas aqui no município de Joaquim Gomes, especificamente na Agrida, né? Essas obras não estão sendo realizadas à toa. O governador entende que o município de Joaquim Gomes, sua população, elegeu uma boa liderança para gerir o município, mas tem essas irresponsabilidades das gestões anteriores. Então, se o prefeito Adriano Barros, uma boa liderança, que todos nós estamos ao lado dele, acreditando num bom trabalho que ele irá fazer para o nosso município, herdar uma dívida de 20 milhões da ex-gestora, né, não prefeita, ex-gestora Ana Genilda, é a mesma coisa de dizer que a administração dele irá estar fadada ao fracasso, porque 20 milhões de reais, para a população ter uma ideia, é metade, quase metade daquele dinheiro que foi encontrado no apartamento do Gedel Vieira Lima. Aquele dinheiro tinha 50 milhões e pouco. Então, se o Adriano Barros herdar, o município de Joaquim Gomes herdar 20 milhões de reais, a administração do Adriano Barros está fadada a não realizar todos os sonhos que ele imaginou ao pretender e concretizar o sonho de ser prefeito do município de Joaquim Gomes. Então, essa questão tem que ser bem esclarecida para a população. O Adriano precisa conversar muito com a população para dizer se vai realmente herdar 20 milhões de reais da irresponsabilidade da Ana e o que irá fazer para ela. A princípio, a gente entende que ela fraudou a Receita Federal do Brasil. E ela cometeu um erro gravíssimo, uma falha gravíssima, que é enganar um órgão público federal. Então, se ela realmente fez isso, o Adriano deve canalizar todas as providências para que ela realmente responda por seus atos e que realmente está fadada a colocar ela dentro das grades das cadeias públicas. Então a gente espera, se realmente se concretizar, ele responsabilize ela como ex-gestora e a punição dela deverá ser uma cela, como a gente já disse anteriormente, que ela deve refletir dentro de uma cela, dentro de uma cadeia pública, sobre o mal que ela causou ao munícipe de Joaquim Gomes. Silvio, a gente fala isso assim e o prefeito ele tem dito muito, passado essa informação. Mas assim, não parece ser uma coisa, me parece ainda que a população não entendeu que isso seja uma coisa tão grave. Quando você fala isso, você insiste nisso, é que você está querendo que isso fique muito claro. Me diga só um detalhe. Qual que seria a alternativa, na sua opinião, como político, como uma pessoa experiente que já teve 2 mandatos, qual que seria a sua opinião? O que é que deve ser feito? Como é que o município deve responsabilizar a ex-gestora nesse caso? Se o município herdar uma dívida de 20 milhões de reais e isso se tornar um parcelamento para pagar mensalmente, todo o sonho do Adriano, todos os nossos sonhos que elegeu uma boa liderança para gerir o município, está fadado ao fracasso. Então ele não vai poder fazer nada pelo nosso município. E o que é que nos resta? Responsabilizá-la criminalmente e que as punições aconteçam. Queremos chamar a atenção do Ministério Público Municipal para essa questão, porque não pode uma pessoa, um ex-gestor, ter a audácia de burlar a lei e enganar a Receita Federal e responder como todos estão respondendo, dentro de uma prisão. Muito bem, Silvio, isso é bastante sério e a gente precisa entender isso de forma muito clara. Silvio,
Joaquim Gomes está aí vivendo um momento muito difícil com relação à economia. Você está falando aqui de 20 milhões, não significa 20 mil. E isso é uma questão que pode afetar não esse momento, mas a gente vai ter um problema aí nos próximos anos, né? Olha, nós estamos vivendo uma crise nacional, onde todas as receitas públicas diminuíram. E se o município pegar um parcelamento de 20 milhões de reais, não vai sobrar quase nada para ser investido em educação, saúde, assistência social. Então será um caos total e mais uma vez, a irresponsabilidade dos ex-gestores vai desmoralizar uma nova liderança. A minha luta aqui é que se preserve a nova liderança que o Adriano Barros representa para o município. Então nada pode afetar aos sonhos, aos anseios de mudança dessa nova liderança. Então se um irresponsável como Ana Genilda deixar uma herança maldita desse montante para o município de Joaquim Gomes, claro que vai afetar a gestão do Adriano Barros. Essa nova esperança que a gente tem para o município. Fica muito difícil. Agora, trazendo isso para a realidade, nós temos hoje uma folha de pagamento. O prefeito vem reclamando bastante de que todo o recurso pouco que o município tem está sendo gasto nela. Entendeu? Então, isso ele está falando sem fazer o parcelamento. Ele tem duas saídas. Ou ele faz o parcelamento, ou existe uma outra versão por parte dos bastidores de que ele pode protelar e colocar isso na justiça para que isso adiante e chegue mais adiante. Esse seria o pensamento também seu? Você enxerga que o Adriano deve fazer o parcelamento ou o Adriano deve protelar essa situação? Não, a princípio o Adriano deve sensibilizar as autoridades competentes, Ministério Público, juiz, para que ele deixe clara a situação que o município está vivendo e que ele não foi responsável por isso. Pelo contrário, ele é um anseio dessa população, porque ele é um novo e ele se propôs a tudo de melhor para fazer para o nosso município. Então, a princípio, ele tem que sensibilizar a promotoria municipal, ao juiz municipal, de que herdou uma herança maldita, e aí sim começar a discutir como vai ficar essa questão. É bem complicado. O que a gente está preocupado aqui, pensando no município, Silvio, é que mesmo que haja essa discussão e a saída for o parcelamento, o que você está dizendo aqui é sério. Você está dizendo que se ele herdar esse parcelamento, nós vamos aí inviabilizar o município. Mas aí a gente, quando conversa com o prefeito, ele diz que não tem outra saída a não ser aceitar esse parcelamento. Aceitando esse parcelamento, aceitando essa dívida de 20 milhões da irresponsável, da ex-gestora Ana Genilda, ele inviabiliza. Eu acho que ele inviabiliza, na minha concepção e na minha experiência, e na minha pouca experiência que eu tenho de gestão pública, ele inviabiliza a gestão dele. Então não, é preciso que as autoridades competentes, o Ministério Público, o juiz do município, tome ciência da audácia, da astúcia dessa senhora que chegou ao cargo máximo de gestora do município através de questão jurídica, porque ela nunca foi eleita para isso, da audácia que ela fez para angariar recursos ilícitos. E que nós todos que acreditamos no Adriano Barros, a população em geral que acreditou nele, não possa sofrer essa decepção. É verdade. Silvio, agora deixa eu somente mudar um pouquinho o foco. Você estava um pouco ausente na cidade, assim, em virtude dos seus compromissos pessoais, de trabalho, mas assim, quando você chega na cidade, a gente sente essa preocupação de entender como é que está passando o município. Então, como é que você encontrou o Joaquim Gomes? Não, eu encontro o Joaquim Gomes recebendo obra do governo estadual, né? E por que Joaquim Gomes está recebendo obra do governo estadual? Porque o governo estadual sabe que a população resolveu um grande conflito eleitoral, político partidário. Então nós temos uma boa liderança no município, mas ao mesmo tempo, ao me comunicar com as assessorias do município, eu sofro esse impacto de uma notícia de que Adriano vai herdar 20 milhões de reais de débito que será parcelado com a Receita Federal do Brasil. Então, se ele herdar um débito nesse montante, inviabiliza, claro, toda a administração. O que nós queremos é eficiência. Nós
partidários dele e a população em geral. Ele é o novo, ele representa o novo, e na política nós precisamos cuidar do novo. O novo. Houve uma disputa eleitoral, política partidária muito grande nesse município, e a população desse município disse que queria o novo, e é do novo que devemos cuidar. Não nós, população, e o Poder Judiciário, o Ministério Público também deve ter essa sensibilidade. Silvio, quando você fala que o Adriano é novo, eu até concordo. O que me preocupa é que o Adriano é novo, mas a gente percebe que ele é rodeado de pessoas, cercado de pessoas que não são novas. Ele tem que resolver esse conflito, entendeu? Política partidária é muito complicado, mas ele tem que resolver isso. E ele tem que buscar eficiência em todas as secretarias, com menos recursos, porque nós estamos vivendo uma crise nacional. Todos os fundos, as arrecadações públicas diminuíram, e ele precisa demonstrar ser muito eficiente. Silvio, eu vou lhe provocar porque você teve um momento que você aqui se ausentou do município. E as especulações se deu conta de que você estava se afastando do Adriano, temendo uma crise política dentro do governo. Eu vou aproveitar esse momento para que você me responda. O que levou você a se afastar do governo, e mesmo assim a gente ainda nota essa sua preocupação pelo governo, mesmo distante dele? Não, é uma questão pessoal. Eu tive uma oportunidade de trabalho numa área que eu precisava adquirir experiência, e eu fui. Porque eu me preocupo muito em estar sempre melhorando. Aí eu fui. E a minha preocupação, meu Deus, é com a nossa terra. A nossa terra viveu um período político muito conturbado. E mais uma vez a população deu um exemplo muito grande de maturidade, de sabedoria política ao eleger o Adriano. E nós agora, a nossa responsabilidade é cuidar dessa nova liderança. Nós, população, e acredito que a parte da justiça, Ministério Público e juiz municipal. Deixa eu só concluir. Você aqui defendeu o novo, que o governo é o novo, que o Adriano precisa resolver esse conflito de ter pessoas que não são novas. Quando você esteve perto do governo, apareceu muitas críticas de que o Adriano estaria seguindo aí as suas orientações e que você não seria o novo. E agora? Não me incomodo com isso. O que eu pude fazer, o Adriano é um empreendedor que deu certo na sua vida privada e que precisa vir para a política partidária. A política partidária precisa de nomes novos, e ele veio. Então deixe ele exercitar da sua maneira isso. Aí eu estou pronto, o município de Joaquim Gomes, leva o nome do meu avô, eu estou pronto a contribuir em qualquer momento, e para contribuir com o município eu não preciso do cargo público, eu não preciso estar inserido com isso. Eu estou sempre à disposição dele para fazer o melhor pela nossa população. Muito bem, Silvio, a gente agradece muito essa entrevista aqui. Deixa eu somente finalizar com você, pedindo que você direcionasse aí exatamente a essa lente e pudesse dizer nessa câmara aqui, como se você estivesse falando com a população de Joaquim Gomes. Que mensagem deixaria hoje para Joaquim Gomes? Pessoal, o Adriano precisa se comunicar com vocês para dizer o seguinte: o Adriano não pode se transformar num Temer da vida. O Adriano herdou uma herança maldita. Se vocês acham um absurdo alguém roubar 51 milhões de reais, absurdo maior esse município herdar uma dívida por irresponsabilidade da gestora anterior de 20 milhões de reais, a metade daquele saco de dinheiro que vocês viram. Então mantenha o diálogo com o gestor municipal, mantenha o diálogo com o Adriano, porque o Adriano é a nossa melhor opção para voltar a colocar Joaquim Gomes no trilho do desenvolvimento.